Nesse vídeo eu vou lhe ensinar tudo que você precisa saber na hora de escolher uma sapatilha apropriada para você. Eu vou explicar um pouquinho a diferença da sapatilha de ciclismo para sapatilha de triatlon e também, dentre os modelos de sapatilhas de triatlon, quais são as variações que você precisa aprender para, na hora que você for escolher o modelo, ter certeza que vai ser apropriado para você e para o seu nível de performance. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Lembrando aí que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quarta-feiras pelo horário da manhã, e se você precisar de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato ironguides.com.br. Mas vamos lá então discutir um pouquinho sobre detalhes de sapatilhas de triatlon. Eu estou com a minha sapatilha antiga aqui, que eu estou aposentando ela e estou trocando por uma sapatilha novinha. O primeiro ponto que eu queria deixar claro é que não existe tanta diferença assim de um modelo para o outro. É um dos poucos equipamentos que você pode meio que comprar no escuro ali, contanto que seja uma sapatilha de triatlon, vai ter as funções básicas ali, pode ser que seja um detalhezinho pequeno aqui e ali, mas que no geral você vai ter uma performance muito parecida. Eu vou explicar nesse vídeo quais são as diferenças, mas primeiro eu queria começar explicando sobre a diferença da sapatilha de triatlon para a sapatilha de ciclismo. Então vamos lá. A sapatilha de triatlon, ela é desenvolvida totalmente para o esporte, desde que o atleta pega a bicicleta saindo da natação. Então considere aí que o atleta vai ter nadado antes, que ele vai ter aquela primeira transição e que, claro, tem a parte do pedal e que ele vai ter segunda transição. Então uma sapatilha de triatlon, a diferença, por exemplo, para começar, assim, você pula na bicicleta, tem a parte da transição. Todas as sapatilhas de triatlon vai ter esse ganchozinho na parte do tendão de Aquiles aqui, em cima do calcanhar. Porque o que acontece? Isso aqui você pode amarrar uma gominha em volta desse gancho e conectar junto com a sua bicicleta. E isso vai deixar a sapatilha já nessa posição apropriada para que você, na hora que você faça um monte na sua bicicleta, é só você já colocar o pé aqui dentro ou então em cima da sapatilha e já começar a pedalar. Você não perde tempo colocando a sapatilha. Já a sapatilha de ciclismo, o pessoal pode também competir o triatlon com ela, porém a grande maioria, a não ser que você tenha uma habilidade muito grande na bicicleta, você vai precisar colocar a sapatilha de ciclismo parado, sentar ali no chão, na transição, fazer a pressão, amarra, dependendo da variação de como que a sapatilha de ciclismo é, para então ir correndo com aquela sapatilha, com aquele taquinho grande, é um negócio meio esquisito ali, você vai correr meio devagar, às vezes até perigoso, para então começar a pedalar. Então essa sapatilha de triatlon, você já ganha tempo no primeiro ponto, na transição. Depois, como você já vai estar meio molhado na natação, a grande maioria tem algumas partes de escoamento de água aqui. Então você já vai subir ali na bicicleta e você não vai sentir que o seu pé está sambando dentro de uma poça de água. Então esse é um outro benefício. Alguns modelos também, inclusive é uma das diferenças aqui, o velcro fecha para o outro lado. Então por que disso? Então essa sapatilha é da Shimano, que inclusive é a minha favorita. Eu só não troquei por uma do mesmo modelo que eu não achei disponível aqui perto de onde eu moro, nem na internet aqui no exterior. O pessoal do canal sabe que eu não moro no Brasil. Então essa sapatilha, o velcro é para o outro lado, em vez de ser um velcro que fecha para fora, ele fecha para dentro. E por que é legal? Que quando você começa a pedalar aqui, se o velcro ele fecha, o tradicional velcro fecha para fora, inclusive essa aqui não tanto, que é específica do triatlon, o velcro não fica batendo na sua relação, não pega na corrente, não fica sujo de graxa. Então você pode ali pedalar um pouquinho, então coloca o seu pé na sapatilha e você então fecha, espero que um dia na prova não agarre assim, fecha para dentro. Então você faz ali o seu ciclismo normal. Então a posição e o tipo de velcro também vai mudar, mesmo essa sapatilha aqui, que o velcro tem uma direção mais ou menos normal, você vê inclusive que o lugar que o velcro faz a passagem não é muito perto aqui de onde que fica a relação da bicicleta, justamente para evitar ali o toque com a graxa, com a corrente.
Então, essa é uma das diferenças. Essa sapatilha vai ser muito mais ventilada também do que a sapatilha de ciclismo. E na parte de dentro ela vai ter muito menos costuras, para que seja apropriada para o atleta pedalar sem meia. Já o pessoal de ciclismo, eles podem usar meia, então não tem problema assim. Mas vamos lá, qual que é a grande diferença mesmo da sapatilha de ciclismo para a sapatilha de triatlon? É o tipo e a quantidade de presilha. O pessoal que usa a sapatilha de ciclismo ou tem pelo menos 3 velcros aqui, então esse aqui só tem 2, a da Shimano aqui só tem uma inclusive. Então as sapatilhas de ciclismo que são de velcro geralmente são sapatilhas de mais nível iniciante, que são inclusive mais baratas, são 3, porque o objetivo ali não é ganho de tempo na transição, mas sim manter o seu pé o mais firme possível. A minha opinião pessoal, inclusive um velcro para mim eu já acho ser suficiente, mas tem gente aí que prefere ter uma sensação de que o pé esteja totalmente firme, o que não é minha própria experiência, mas tudo bem, dá para entender o pessoal que escolhe uma sapatilha de ciclismo por esse motivo. Mas a sapatilha de triatlo, então nesse caso, a grande maioria tem 2 velcros, eu acredito ser mais do que suficiente, um velcro aqui em cima, o outro velcro mais embaixo, mas as sapatilhas de ciclismo, às vezes você tem um sistema inclusive de pressão, parece que tem uma cordazinha de nylon que você roda aqui e aperta uma pressão igual em todo o seu pé. Então essa é a principal diferença entre a sapatilha de ciclismo e a sapatilha de triatlon. E o problema é que esse tipo de sapatilha de ciclismo, caso você queira usar no triatlon, vai ser muito difícil, vai requerer um nível de habilidade ali de controle da bike muito alto para você colocar a sapatilha com a bicicleta em movimento, que é uma coisa fundamental, principalmente para os atletas de mais performance. Se você por acaso for um atleta de nível mais iniciante ou então intermediário e que sua prioridade seja ali 100% de conforto, 100% de firmeza, você não importa de perder ali alguns segundinhos na transição, então talvez a sapatilha de ciclismo seja apropriada. Inclusive porém, que é que alguns atletas profissionais de prova longa, de prova curta, eu não sei de nenhum que usa uma sapatilha de ciclismo, mas alguns de prova longa que competem em Ironman, eles usam, triatletas profissionais, eles usam a sapatilha de ciclismo. Então vamos falar um pouquinho sobre os diferentes modelos e detalhes entre uma marca e outra. Primeiro eu queria comentar que eu vou deixar um link aqui embaixo para que você possa fazer uma compra aí online, entregue na sua casa pelo site da Amazon, tanto da sapatilha de ciclismo quanto da sapatilha de triatlon, diretamente pelos fabricantes aí, para facilitar, para te ajudar. Então a gente tem algumas variáveis. A primeira, que vai ter um impacto muito grande no preço, vai ser o material da sola da sapatilha. Essas duas aqui são de plástico, o que na minha opinião já é rígido o suficiente, e a diferença é que a outra opção seria o material de carbono, que vai custar muito mais caro, talvez aí 200, 300 reais mais caro, somente por essa diferença, mas de fato vai ser mais leve e é um pouco mais rígida. Então, mais uma vez, é uma questão do orçamento e da sua preocupação com performance. Se você de fato estiver procurando cada segundinho, cada detalhezinho e couber no seu orçamento, então pode ser que vale a pena aí você fazer essa opção pelo solado de carbono. Mas se você estiver aí fazendo esporte para curtir, ou então também chegando no pódio em provas nacionais, mas que não seja um atleta aí de altíssimo nível, de nível aí praticamente profissional, então a sapatilha com solado de plástico vai lhe atender muito bem. O segundo ponto é a questão da cobertura aqui da sapatilha. Essas duas são bem diferentes. A sapatilha, que era para ser branca, mas está bem sujinha aqui, ela tem uma cobertura, você não vê aqui o pé quando ele está aqui dentro. Porém, esse outro modelo já é um modelo vazado. E qual que é a diferença? O modelo vazado é mais fácil e mais rápido de você colocar no pé, enquanto esse modelo tem um pouco mais de margem para dar um pouquinho mais de confusão, de enrolar uma língua ali para dentro. Porém, o benefício desse modelo é que ele é um pouco mais aerodinâmico, porque o vento passa relativamente suave aqui. Já aqui o vento tem um pouco mais de turbulência. Mais uma vez, é uma questão de detalhes pequenos, mas nesse caso aqui seria talvez aí a situação de que, se você for um atleta de prova longa, talvez preferir esse tipo de sapatilha, e se você for um atleta de prova curta, prefira a sapatilha, que você vai fazer a transição mais rápida e que a aerodinâmica não vai ter
tanto impacto assim. Primeiro que a parte do ciclismo é mais curta e segundo que muitas vezes o vácuo também é liberado, então o impacto não é tão grande. Então esse é o primeiro ponto. A questão da direção dos velcros, eu acredito que não seja tão importante comparando de um modelo para outro, mas sim da sapatilha de triatlon para a sapatilha de ciclismo. Essas aqui são em direções diferentes, porém o design da sapatilha, que seria a direção tradicional, ele é feito para que você não tenha nenhum problema da sapatilha ficar encostando na graxa ali. Então eu não preocuparia com isso. E por final, eu recomendo você pegar sempre um número maior do que você calça. Ter uma sapatilha um pouquinho maior é sempre mais fácil de você colocar ela na transição e também várias vezes aí, se você fizer um pedal muito longo, pode ser que se a sapatilha estiver apertada vai te gerar muita dor. Então não tem muito erro se você pegar ali um, talvez dois números maiores, é sempre o que é recomendado aí no mundo do ciclismo e do triatlon em relação às sapatilhas para pedal. Então é isso, pessoal, eu espero que você tenha gostado. Se for o caso, dê uma curtida, não deixe de assinar o nosso canal e eu sugiro também você fazer o download do nosso e-book, é gratuito, Segredos do Triatlon, para você aprender um pouquinho mais sobre o método, a nossa metodologia de treinamento. E lembrando aí, se você precisar de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato. Até a próxima e bons treinos!